Hoje é um vídeo diferente que eu vou reagir a esse vídeo aqui da Michele Tanino, que tem um canal gigante no YouTube e muito grande também no Instagram. Ela responde uma pergunta ali de como ela fez para aprender inglês e o título é Como aprendi inglês em 6 meses? É possível aprender inglês em 6 meses? Eu sempre falo aqui nesse canal que inglês é um projeto de longo prazo e esse negócio de inglês fluente em 6 meses não existe. Vamos lá, vamos entender essa história? Bora! Se você não se inscreveu no canal ainda, não se inscreva, clica aqui embaixo, também clica no sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo. Então vamos lá, bora! Como eu aprendi inglês em 6 meses? E basicamente sozinha. Como eu aprendi inglês em 6 meses e basicamente sozinha? É possível aprender inglês sozinho, sozinha? Dá para fazer isso em 6 meses? Bom, aprender inglês sozinho com certeza dá, mas dá para fazer isso em 6 meses? Já tive umas aulas de inglês, na escola, mas eu não acho que ajuda tanto. Inglês de escola, todo mundo aí que já teve, a não ser que você estude numa escola bilíngue, porque mesmo as escolas particulares que são caras, o inglês deixa a desejar, cara. Pode ser, claro, vai ser um pouco melhor do que uma escola pública normalmente, mas não é muito aquém daquilo que uma pessoa precisa para aprender inglês, para falar inglês de verdade. Porque inglês de escola é, bem básico. Como eu ia fazer intercâmbio em janeiro desse ano, eu decidi que eu ia falar inglês, gente, porque meu inglês era péssimo. É isso. Você vê que é uma coisa que eu falo muito, ela decidiu. Acabou, cara. Ela decidiu que ela ia melhorar o inglês dela. Ela fala que tem um inglês péssimo, né? Normalmente as pessoas costumam se avaliar para baixo, né? Então coloca ali, quando eu, nesse anos de experiência aí ensinando os alunos e tendo contato com alunos, você vê que quando eu pergunto, como é o seu inglês? Como você avalia o seu inglês? E não é questão de nível intermediário, é a questão de o que você acha do seu inglês. 99% dos casos, a pessoa se coloca abaixo do nível que ela está. Então, ela fala melhor normalmente do que ela fala. Tem os casos em que é o contrário, que a pessoa se coloca no nível acima do que de fato ela está, mas normalmente a gente tende a se colocar para baixo, tá? Então, não quer dizer necessariamente que ela tinha um inglês péssimo. Pode ser que sim, mas pela minha experiência, muito provavelmente não era tão péssimo assim como ela imagina. Comecei vendo vídeo no YouTube aprendendo gramática, tempos verbais, gente. Tem que começar sabendo todos os tempos verbais. Não sei porque que ela fez assim, né? Gramática, tipo assim. A gente tem isso é legal porque assim, a gente tem a sensação de que como a gente vem da cultura de escola, né? Nós viemos ali do sentar, teoria, prova, passa de nível. Prova, passa de nível, é aprovado, é reprovado. Então, essa cultura da escola para idiomas, ela não funciona muito bem, porque a comunicação não é muito assim. Você faz uma prova e aí você está um nível acima ou abaixo. Isso é muito difícil de mensurar, né? Então, quando ela fala estudei gramática, ela coloca isso entre aspas, até de uma maneira... É o subconsciente dela falando assim, não é um jeito oficial, não é com o professor, não é fazendo prova. Eu peguei ali e fui estudar gramática, fui estudar ali por conta. Então, a gente carrega isso, tá? Isso é cultura de escola. E aí ela fala dos tempos verbais, né? Ela começou estudando os tempos verbais. Tem que começar sabendo todos os tempos verbais. Na verdade, não tem. Saber os tempos verbais, ter essa informação, ajuda a nossa cabeça a organizar algumas coisas, ter um pouco de lógica por trás daquilo que você vai aplicar. Então, por que eu falo desse jeito? Por que eu tenho que usar esse auxiliar aqui? Por que existe isso aqui, né? Principalmente aquilo que difere do português. Então, aquilo que é diferente, a gente busca uma explicação. A gramática traz isso, ela clareia. Agora, para falar, você não precisa de nada disso. Tá? A gramática vai trazer essa clareza na hora de você entender por que tem que fazer certa coisa, por que tem que falar de uma certa maneira, e ela vai trazer confiança. Ela traz uma confiança do tipo assim, eu sei a teoria, e isso te dá um pouco mais de cancha para você chegar ali e começar a praticar. Mas, na verdade, você não precisa estudar nenhum tempo verbal para falar nenhum idioma. Quando você é criança, você começa a falar sem nunca ter pisado numa escola ou sem nunca ter passado perto do processo de alfabetização. Você simplesmente fala. Então, o que você precisa fazer
para falar inglês mesmo é imersão. E ela vai falar sobre isso. Fica vendo. Passado, futuro, pretérito, enfim. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu vi todos os vídeos de gramática e eu fui anotando. Legal. Anotar é uma técnica que ajuda muitas pessoas. Eu não consigo fazer isso, sinceramente, tá? Eu sou preguiçoso e eu não gosto muito de estudar da maneira tradicional. Eu gosto de estudar de outras formas. Então, por exemplo, idiomas, o inglês, como que eu gosto de estudar? Eu gosto de me expor ao idioma e eu faço isso de maneira obsessiva. Então, eu coloco horas e horas e horas e horas de exposição de uma maneira que não pareça que é um estudo, que é uma atividade, mas é. Então, você consegue fazer isso, né? O idioma talvez seja uma das poucas coisas que você consegue aprender de maneira muito prática, sem fazendo parecer que não é um estudo, uma obrigação, um método. Dá para fazer isso, principalmente quando você se expõe a conteúdos que você gosta, que é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos lá no Inglês da Vida Real. É isso que eu ensino para eles. Como consumir conteúdos que vão fazer você melhorar o idioma e vão desenvolver o seu inglês e ao mesmo tempo vai te manter ali interessado e vai te manter em dia com seus estudos. Inclusive, ó, se você gosta de aprender inglês assim, com séries, com filmes, com imersão e com foco em comunicação, Inglês da Vida Real aqui no link da descrição. Aqui embaixo, tá bom? Você ainda tem 7 dias de garantia para conhecer o curso e se certificar de que faz sentido para você. Via série, filmes em inglês. Eu comecei com a legenda em português, mas eu troquei e comecei a ver tudo em inglês. Legenda em inglês, tudo em inglês. Aí, ó, isso é legal. Ó. Então, começou com a legenda em português. Mito da legenda. Muita gente pergunta, Vini, eu preciso colocar. O pessoal fica encanado com a legenda em inglês. Mas eu preciso colocar a legenda em inglês. Eu preciso tirar a legenda, assistir sem legenda. Cara, eu falo inglês há 20 anos e eu até hoje assisto série aqui com legenda, em português. Em português. Então, assim, eu consigo assistir sem a legenda? Consigo. Muitas vezes eu consigo. Mas, assim, pra quê? Pra quê? A minha esposa assiste comigo, ela não consegue acompanhar tão bem, então assisto com a legenda em português. E mesmo quando eu tô sozinho, legenda em português, cara. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho que assistir, eu assisto à noite quando dá tempo, e aí eu tenho que colocar o som baixo, não dá pra ouvir bem. Legenda em português, cara. A não ser que a legenda, assim, ó. Então, assim, use a legenda em português, sem problema nenhum, comece com ela e continue com ela. Só quando que você não deve usar a legenda em português? Quando você sentir que o conteúdo está te atrapalhando, que a legenda está te atrapalhando. Então, o único momento que você deve retirar a legenda em português é quando você sentir que aquilo está atrapalhando a absorção do inglês. Para mim, não atrapalha. Eu consigo ler ali o texto e escutar o inglês e absorver e pegar as palavras do mesmo jeito. Inclusive, ela me ajuda a entender melhor. Então, é tranquilo. Eu me desenvolvo do mesmo jeito. Se você quiser passar para a legenda em inglês, não tem problema. Qual que é a condição para você fazer isso? Aquele conteúdo tem que ser compreensível. Se você colocou a legenda em inglês e não está entendendo nada, ou o nível de compreensão caiu muito, pode voltar para o português. Tá? Ou você troca o conteúdo e pega um conteúdo mais simples. Porque é aquela história, né? Inglês é inglês, mas se você assiste Friends e assiste Game of Thrones... Um é inglês da vida real, que é o Friends. Você vai ver ali coisa, né, de viagem, o dia a dia de pessoas comuns nos Estados Unidos. Então, viagem, trabalho, vida amorosa, ficar com os amigos, ir na cafeteria, tomar um café, tomar uma cerveja, ficar bêbado, quebrar a cara. Tudo que acontece com todo mundo. Coisas básicas, né? Que é 99% do inglês que você vai usar. Ali tem tudo. Game of Thrones é praticamente o outro idioma, é um inglês antigo, complexo, você não vai aplicar praticamente nada do que está ali na vida real. Então, inglês da vida real, séries da vida real, vocabulário da vida real, conteúdos da vida real. Friends e Game of Thrones é só um exemplo, né? Só para você entender. Então, assim, voltando para o negócio da legenda. Legenda em português, começa assim... Tá muito fácil, você quer passar para inglês? Tudo bem, passa para inglês. Se certifique que você está tendo um nível de compreensão das legendas, do conteúdo, em até pelo menos 70%. Se você está entendendo menos que 70%, é ruim. Acima, ótimo. Quanto mais você entender, melhor.
Não tem que ser difícil, pelo contrário, é intuitivo, né? É contra-intuitivo, na verdade. Quando você faz musculação, tem que ter um nível de dificuldade alto, desafiador. No inglês, não. Tem que ter um nível de compreensão alto. Então, você tem que ter um certo conforto para entender o conteúdo. Isso se chama input compreensível. É você entender aquele estímulo que está chegando para você, entender aquelas mensagens. Evidentemente que quando você está começando do zero, nunca viu inglês na sua vida, você não vai entender bulhufas, né? Mas quando você adquire já um mínimo ali, uma bagagem, um pouco de vocabulário, um pouco de experiência, nível de compreensão precisa subir, tá bom? Minhas músicas favoritas em inglês eu escrevia num caderno e depois pesquisava a tradução. Ah, mas só uma coisa, né? Tudo isso que ela tá falando aqui, coloquei celular em inglês, coloquei vídeo em inglês, coloquei tudo em inglês. O que ela começou a criar? Imersão. Então, o fato de ela aprender inglês não tem nada a ver com a gramática. A gramática tem uma parcela que é baixa, é pequena, é um detalhe que pode ser importante para muita gente. Eu não sou anti-gramática, eu acho que as pessoas precisam e devem aprender, mas ela tem o seu lugar e o seu volume é pequeno. É pequeno, é um detalhe importante. Agora, o grosso mesmo, o negócio, aonde entra o inglês, aonde você de fato começa a falar, começa a aprender, imersão. É isso, tá? É aí que começa o jogo. Eu comecei a estudar todos os dias inglês. Minha meta era estudar 2 a 3 horas por dia. Volume, tá vendo? Volume, estudando. E o que ela chama de estudo aqui, vamos supor que ela está combinando isso com o estudo de gramática. 20 minutos e 2 horas e 40 de séries e filmes e livros e podcast e vídeo no YouTube. Isso é estudar. Por isso que eu falei que quando eu sou preguiçoso para estudar, porque realmente se você me colocar 3 horas para estudar gramática, esquece, eu não vou aprender. Eu não teria aprendido inglês. Eu aprendi porque eu gostava de assistir séries. E aí, por assistir séries, eu criei um repertório, eu fiquei imerso e quando eu fui falar, o que acontece? Quando você faz muito input, chega uma hora que é input? Input é a entrada. Então, por exemplo, assistia Friends, fiquei ali anos assistindo, isso lá nos anos 90, 2000. Quando eu fui falar, eu sabia as palavras, eu sabia formar frases. Eu nunca tinha estudado isso, mas eu tinha repertório que eu fui acumulando da imersão, do input compreensível. E aí, na hora de falar, simplesmente saiu. É parecido com a criança que fica ouvindo, absorvendo, e aí chega um momento que ela simplesmente começa a falar. Mamãe, papai, água, tchau, bate palminha, porque ela foi ali espelhando, olhando e começa a reproduzir, sem saber uma regra de gramática. O que me ajudou foi pessoas que sabem conversar inglês. Então eu tinha esse aplicativo aqui e basicamente você pode conversar com outras pessoas de outros países, ligar ou mandar mensagem. E me ajudou muito. Tá aí, ó. Então tá aí. Esse é o segundo pilar do inglês da vida real. O primeiro é a imersão e o segundo é a conversação. Depois que você acumula exposição, tempo de contato com o idioma, é hora de você colocar para fora. Então, depois que a criança recebe estímulo, o que ela começa a fazer involuntariamente? Uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas dentro de uma faixa de tempo. Ela começa a falar. Então, o adulto é a mesma, a lógica é a mesma, a gente só usa técnicas e maneiras diferentes, uma forma estruturada com uma trilha para você seguir. É isso que eu faço no inglês da vida real. Pego na sua mão, percorro todo esse caminho e depois você tem a oportunidade, na verdade, desde o começo, você já começa a fazer os dois, imersão e conversação. São as duas habilidades que você precisa desenvolver para falar um idioma, para aprender um idioma. Aprender a escutar e aprender a falar. O resto vem por tabela. Ler, escrever, isso daí fica muito mais fácil quando você consegue entender e consegue se comunicar. Se você gostou dessa aula, ó, clica aqui embaixo, se inscreva, deixa um feedback aqui, ó, deixa um comentário para saber se você gostou desse tipo de vídeo, assim eu posso repetir. Muito obrigado a Michelle por ter criado esse vídeo aqui, porque é muito legal ver a experiência das pessoas, o que elas fazem, o relato, né, que cada um usou para aprender inglês, independente o que eu vejo, né, conversando com as pessoas e com todos os meus alunos que eu já ajudei até hoje, é assim, todo mundo tem
do seu jeito, não tem fórmula, né? Não tem nada escrito em pedra. Agora tem duas coisas que nunca muda, que todo mundo faz, desde que o mundo é mundo: imersão e conversação. Isso daí você não pode fugir. Você pode estudar gramática, você pode fazer shadowing, você pode usar outras técnicas, mas imersão e conversação não tem como escapar. Todo mundo precisa fazer, certo? Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.